Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Celis, consultor há mais de 25 anos, trabalhando com gestão da qualidade, com certificações como o ISO, como a ONA, e hoje, mais uma vez, nós vamos começar mais uma subseção bem interessante que fala da parte de informações, da parte de documentação, de sistemas, e aqui a gente vai estar tirando as dúvidas para vocês. Então, se você tem dúvida do manual, quer entender como é que ele funciona, chegou aqui no lugar certo para a gente poder fazer essa interpretação. Eu estou um pouco prejudicado porque acabei de fazer uma cirurgia, então por isso que eu estou aí nessas vestimentas bem disfarçado, mas a gente vai aí seguindo com os nossos vídeos para mostrar para vocês que a gente consegue interpretar esse manual e aplicar ele na prática no dia a dia do seu hospital. Lembro de você curtir, comentar, para que o YouTube entenda como relevante o nosso canal e consiga distribuir para o maior número possível de pessoas que trabalham na área de saúde para a gente melhorar os nossos serviços ou conseguir uma certificação de qualidade como a ONA, que é o nosso grande tema e é o nosso grande assunto de interpretação. Também, se você estiver interessado em tirar dúvidas, porque você vai ser submetido a uma certificação, ou você quer tirar uma dúvida, você pode contratar nosso Tira Dúvidas ou a nossa consultoria. A descrição está no aqui embaixo do vídeo. Você pode procurar lá o nosso telefone e manter um contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer de poder ajudar vocês nesse sentido, ok, pessoal? Hoje a gente começa uma nova subseção. Então, logo após a vinheta, vamos lá. Vamos entender mais uma subseção desse manual. E aqui, pessoal, a gente começa uma nova subseção, 1.7, que fala da gestão de tecnologia e segurança da informação. Basicamente, na descrição, o que ele fala? Um conjunto de seguranças, né? Ou seja, contempla um conjunto de segurança dos dados e informações, fala inclusive do meio físico e digital, considera coleta, integração, organização, controle, disponibilização, movimentação, recebimento, armazenamento, conservação e descarga das informações. Ou seja, tudo que envolve tecnologia, quer seja no sistema, quer seja física, envolva qualquer dado ou informação, está relacionado a essa subseção. E o que é o padrão, o nosso alvo a ser atingido? Então, o que acontece? O próprio manual descreve que apresenta atividades relacionadas ao quê? A segurança das informações, quer seja em meio físico, digital, contemplando coleta, processamento, armazenagem, distribuição de informações, controle e manutenção da infraestrutura tecnológica e relacionado, lógico, ao perfil e complexidade da organização. É isso que essa nossa subseção fala sobre essa gestão da tecnologia e informação. E sem mais delongas, vamos ao primeiro requisito. Requisito número 1. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos e insumos de acordo com a necessidade do serviço. Sério, como é que eu faço para evidenciar lá para o auditor que eu fiz o dimensionamento adequado desses requisitos que você me apresentou? Bom, a orientação do próprio manual fala, ele relaciona assim, o volume de atendimento, a produtividade, entre outros. E cita ainda que esse dimensionamento deve estar relacionado ao quê? Aos recursos, à infraestrutura, as instalações e equipamento. Mas como que eu vou evidenciar isso? Através do teu procedimento, teus formulários, teus fluxos, através da escala de trabalho desse pessoal e a disponibilidade. Mas como que eu faço essa disponibilidade e como que eu evidencio esse planejamento? Então, o que eu sempre recomendo para vocês? Que vocês façam uma tabela, no existente, no mínimo e no máximo. Então, lá, se eu tenho que ter em relação ao equipamento, é muito fácil, porque o equipamento ele tem um tempo de se utilizar. Então você consegue fazer um cálculo matemático, por exemplo, de quantos exames esse equipamento faz, de quantas vezes ele consegue fazer, de quantos pacientes ele consegue atender ao mesmo tempo. Então você consegue fazer um dimensionamento versus capacidade instalada do equipamento e o que ele produz. Em relação ao efetivo, recursos humanos, normalmente, pessoal, não existe uma regra direta para fazer isso. A gente faz isso, uma análise de maneira indireta, o avaliador faz isso. Como? Que ele avalia se o dimensionamento das pessoas estão de maneira adequada. Pela taxa do turnover, pelo absenteísmo, pelo tipo de reclamação. Então ele pode fazer uma análise indireta desse dimensionamento. Mas basicamente, pelo manual da ONA, é como está aqui, pessoal, evidências de planejamento, que você planejou, que não é que você não tirou da tua cabeça. Então você coloca lá e verifica. Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês façam uma tabela em relação aos recursos humanos, então coloca um cargo. Imagine que seja uma recepção. Então, você vai colocar na recepção
a quantidade de pessoas naquela recepção versus o ideal. Então, bom, o ideal é ter 5 recepcionistas. Então, esse você pode colocar como ideal. Bom, eu posso ter até 6 e posso tocar essa recepção com 4. Da mesma coisa quando eu falo em relação à tecnologia da informação, né? Ou seja, eu vou fazer exatamente o mesmo dimensionamento. Devo lembrar que isso aqui, a ONA é repetitiva, ela já podia ter colocado isso lá no dimensionamento, que ela já cita isso lá em gestão de pessoas, e aqui acaba ficando redundante a mesma informação. Então, basicamente, pessoal, como é que eu evidencio esse dimensionamento? Em relação aos recursos humanos, você vai fazer uma tabela no mínimo de pessoas, ou seja, eu não consigo funcionar esse setor menos de tantas pessoas. Numa outra coluna, o que é o ideal ou existente, e o máximo de pessoas que você deve ter naquele local, ligação e equipamento. Em relação aos insumos, ou seja, aí você vai calcular de acordo com o consumo médio, ou seja, você vai analisar, ou seja, a disponibilidade desses insumos de acordo com o consumo médio, que é uma técnica bem facinho de fazer. Em relação às instalações, ou seja, a capacidade daquela instalação, ou seja, quantas pessoas eu consigo receber, quantas cirurgias eu consigo fazer, quantas pessoas eu consigo recepcionar, que não fique lá na chuva, sem abrigo, e assim sucessivamente em relação aos equipamentos também. O equipamento é mais fácil, porque a gente tem a quantidade de equipamento que ele faz, a gente consegue calcular isso de maneira matemática, ok, pessoal? Vamos para o próximo requisito? Requisito número 2. Estabelece, implementa e mantém um plano de contingência para situações de descontinuidade de acesso aos dados e informações. Pessoal, que basicamente, de novo, é redundante. Quando a ONA fala lá na subseção da qualidade e segurança, ela já poderia ter previsto isso, que também funciona para o sistema de informação, ou seja, eu preciso ter um plano de contingência se o meu sistema do hospital cair, se o seu sistema da clínica cair. Ou seja, se eu tenho um laboratório de análise clínica, cheguei para fazer uma coleta de exame, eu paro, eu não colho mais o exame desse paciente, eu não faço mais a cirurgia? Então é importante que a gente mantenha então esse acesso e principalmente a gente consiga registrar essas informações. Então o plano de contingência, o que eu faço se cair o meu sistema? Qual que é a folhinha, o formulário que eu vou usar, quais são os procedimentos, quais são os fluxos de processo que eu devo estar utilizando dentro desse processo, ou seja, sempre tomando cuidado, manter a confidencialidade desses documentos, a segurança e a integridade dos dados das informações, ou seja, até o manual fala, quer seja o meio físico, eletrônico ou digital, para que não seja violado ou comprometido essas informações. Então, basicamente, nesse plano de contingência, pessoal, como é que eu acesso as informações? Às vezes, eu não vou conseguir acessar determinadas informações e eu vou ter que parar o serviço. Mas, em determinadas situações, eu consigo adiantar. Tudo vai depender do quê? Né? Do tipo de serviço. Por exemplo, se eu tenho um laboratório de análises clínicas, eu consigo colher o sangue, eu consigo processar esses exames, mesmo tendo sem o sistema, porque o aparelho eu consigo fazer. Depois eu vou transcrever essas informações. Agora, para outros serviços, eu tenho que analisar basicamente qual é a criticidade daquele processo. Se eu consigo seguir esse processo com papel, ou eu não consigo fazer esse acesso ao papel. Ou seja, se eu preciso da informação, se eu preciso do laudo lá na cirurgia, esse laudo está no meio digital, eu não consigo fazer a cirurgia porque se o médico, o cirurgião precisa do acesso a essa imagem. Então essa contingência vai determinar o quê? O que é possível seguir com um certo nível de criticidade e aquilo que não é possível seguir. Então é basicamente um plano de contingência em relação a esse tipo de situação. Outra situação importante, nas evidências, de novo, né? Sempre você vai detalhar isso através de procedimento, através de fluxogramas, através de formulário, mas principalmente quando se fala em contingência, é o treinamento das pessoas na contingência, ou seja, caiu o sistema, onde é que está a folha, onde é que está o formulário, o que eu faço, qual que é o fluxo que eu sigo. Isso que a ONA quer em relação a esse item, em relação a esse requisito, ok? Vamos para o próximo requisito de hoje? Requisito número 3. Dispõe de informações integradas do paciente-cliente, permitindo acesso ao histórico dos atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar. Pessoal, aqui é uma realidade brasileira, a gente não compartilha esses dados entre outros hospitais como em países de primeiro mundo. Mas qual que é a orientação? Basicamente, como é que a gente acessa aos dados de informação desse paciente? Ou seja, o próprio manual ele fala, né, a integração das informações do paciente. Como é que eu faço a interface dessas informações, ou seja, como é que é a interface lá do laboratório de análise clínica, se é um terceiro, como é que ele disponibiliza essas informações para o meu sistema do hospital, o sistema de imagem, se é de um terceiro, como é que é feita essa interface, qual que é a segurança dessa integração, como é que é o acesso histórico dos dados dos atendimentos, ou seja, por esse sistema informatizado ou mediante documentos físicos,
Ou seja, eu vou normatizar tudo isso. Também o que eu devo normatizar? De que maneira os profissionais que prestam assistência têm acesso a isso. Ou seja, todo e qualquer profissional ele vai que acesse, que atenda esse paciente, ele tem que ter acesso aos dados do paciente, lógico, de acordo com o seu perfil de informação, de acordo com a parametrização do perfil que for tratado nesse caso, os pacientes. Lógico, também, como eu coloquei ali, a restrição de acesso, né, de acordo com o cargo, a relação direta com o paciente. Então, deve ser feito o quê? O mapeamento de todos os riscos envolvidos de novo e estabelecer o quê? Estratégias para implementar barreiras de segurança, ou seja, de que maneira eu vou ter acesso a essas informações, ao acesso a essa segurança e de que maneira eu vou fazer a integração e a unificação desses dados. Então, o que a ONA quer de maneira resumida é a disponibilização desses dados, dessas informações. E a evidência disso, de novo, você vai procedimentar, vai fazer formulário, vai fazer fluxo e basicamente é o prontuário eletrônico ou o prontuário físico e os seus controles que a gente trabalha em relação a esse processo. Principalmente os controles, quando se trata de formulário físico, o controle da disponibilização desse prontuário, da retirada desse prontuário e do retorno desse prontuário. Então tomem bastante cuidado em relação a esses critérios. Então, pessoal, basicamente, quando a gente fala em dispor de informações integradas, é basicamente de que maneira eu tenho acesso, de que maneira eu posso acessar os níveis de acesso em relação ao cargo, em relação à assistência e os riscos envolvidos nesse caso. E também, lógico, né, de novo, associando as barreiras, a gestão de risco e contingência desses controles também pré-estabelecidos. Ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui nesse vídeo. Lembrando aí que a gente gravou esse vídeo aí de maneira muito rápida, passando as informações para vocês, porque realmente a gente está indo num pós-operatório e a gente não quer parar não quer deixar aí que os vídeos parem, porque o pessoal tem pedido bastante esses vídeos para a gente poder ir avançando aí na interpretação do manual. Deixe o seu like, o seu comentário. Volto a frisar, tem alguma dúvida que contratar nosso Tira Dúvida, contratar nossa consultoria presencial ou online, a gente atende o Brasil inteiro, a gente fica aqui à disposição de vocês, pessoal. Até mais e até o próximo vídeo.